Quero convidar, nesse momento, que você abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, em 1 Crônicas, capítulo 4. Quero também ainda mencionar aqui o nosso irmão Natan, nosso ministro de adoração, essa semana agora já estará voltando do descanso também, desse momento de recesso. E também orar pela vida do pastor Jean, ele esteve pregando sexta-feira e ontem lá no Acre. Alguns ainda duvidam que o Acre existe, né? Mas ele disse que existe mesmo e esteve lá pregando. E está voltando, na verdade ele saiu de lá meia-noite, viajando a madrugada toda. A previsão era que chegasse às 10 horas aqui no Rio. 11 horas, então deve estar quase. Imagina, acho que é mais fácil ir para o outro lado do planeta do que viajar aqui dentro, né? A gente desgasta muito. Então, ora pela vida também do pastor Jean nesse momento, para que ele possa voltar e voltar bem. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. Compartilha com quem ainda está perto de você, sem a palavra, para que todos tenham acesso à palavra de Deus neste momento. Eu quero compartilhar nesta manhã sobre o tema Deus atende. Deus atende. 1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Esses foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idbais. A irmã dele chamava-se Azelelpone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene, a Astari, e esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etinã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Senhor, ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. E eu poderia continuar lendo aqui, pelo menos durante mais um bom tempo, as genealogias aqui, ou a genealogia de Judá, que nós encontramos aqui na palavra de Deus, mas eu quero me deter nos versículos 9 e 10. E eu vou reler esses versículos, porque fala apenas de um homem, e eu gostaria de reler para a gente memorizar esse nome. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Até aqui. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, porque a tua palavra por si só tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a cada família, a cada vida aqui. Abra agora o nosso coração, nosso entendimento para a tua palavra, e que não apenas saibamos a tua palavra de forma intelectual, mas que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus atende. Talvez no meio de uma genealogia com mais de 500 nomes citados aqui,
que normalmente quando a gente faz aquele propósito no início do ano, né, ou no final de um ano para o próximo ano, a gente faz aquele propósito: eu vou ler a Bíblia toda no ano. E uma das coisas que mais desanima a gente de continuar lendo a Bíblia toda é o quê? A genealogia. As genealogias nos, muitas vezes, desestimulam a continuar, porque é tanto nome, e é nome esquisito, é nome antigo, nome de origem hebraica, é complicado até para mencionar esses nomes. Mas entendamos uma coisa: cada nome citado aqui é uma história, é uma família que foi formada, é uma vida que viveu nessa terra e que teve relacionamentos, teve vizinhos, teve parentes, teve toda uma estrutura, e que é citado muitas vezes apenas o nome, fulano, ponto. Imagina que as genealogias, elas também muitas vezes pulam gerações, ou seja, tem nomes que nem são citados. A gente começa a ler a genealogia, uma das coisas que vem à minha mente é o seguinte: nós somos de fato muito pequenininhos na história. Porque será que algum dia alguém lendo uma genealogia vai mencionar o nosso nome? Eu acredito que não. Até porque o nosso hábito hoje, a nossa cultura não é essa. No meio disso tudo aparece um nome aqui que me traz uma luz: Jabes. E o que esse homem tem de diferente dos outros 500 que são citados aqui? O que esse homem tem de diferente? O que ele realizou? Será que ele foi um rei? Será que ele foi um herói, um guerreiro? A gente sabe muito pouco dele. O que a gente sabe de Jabes? Primeiro, ele é do reino do sul, de Judá, porque ele começa o capítulo dizendo que a genealogia é de Judá. Então, a gente sabe que ele é um descendente ali de Judá. E depois da terra de Canaã, provavelmente no período dos juízes, que está acontecendo a vida dele. Esse rapaz, esse homem que se tornou, diz a Bíblia, um líder do seu clã, o líder da sua família, ele se tornou o homem mais respeitado da sua família. Algumas versões vão dizer que Jabes era o homem mais nobre da sua casa. Então, alguma coisa esse homem tinha de diferente. A sua trajetória é uma trajetória que começa com o seu nome. A gente já falou aqui que o nome hebraico, ele tem significado. Então, as pessoas não davam o nome por acaso. Eu gosto do nome Marcos, vou dar Marcos. Não, eu gosto do nome João, vou dar João. Não. O nome era dado de acordo com as circunstâncias, o nome era dado de acordo com a intenção ou com a expectativa para aquela criança. O nome era dado por algum motivo específico. Por isso que tem tantos nomes esquisitos, vamos dizer assim, porque eram juntar uma palavra com a outra, um som com o outro e dar esse significado, e por isso os nomes tinham significados. O nome de Jabes significa dor, ou aquele que causa ou causará dor. Você imagina isso? Você imagina um camarada que vai se apresentar e vai falar assim: meu nome é Vou Te Causar Dor. Não era um nome muito legal. Não era um nome muito interessante. Agora não. Quietinho. O nome de Jabes era um nome muito difícil, porque como que ele conviveria com a sua família, com os seus vizinhos, com todo mundo, dizendo o seguinte: meu nome é dor, aquele que causa dor. Muito provavelmente, alguns estudiosos vão dizer que a mãe dele morreu durante o parto. Ela sentia tanta dor que na hora do parto ela morre. Imagina o que esse homem carregava no seu nome, na sua identidade. Imagina como que ele poderia viver aqui. Os bebês, obviamente, causam certa dor, as mamães aqui podem afirmar isso. Quem teve filhos aqui com parto natural? Levanta a mão aí, só para eu ter uma noção. Teve dor ou não teve? Teve dor aí. Agora, parece que a dor de Jabes, do nascimento de Jabes, foi tão intensa, alguma coisa tão diferente aconteceu, talvez durante a gestação ou durante o parto, que a mãe coloca o nome do filho de aquele que causa dor. Gente, isso não era muito comum. É estranho também porque
quem normalmente dava o nome ao filho não era a mãe. Quem era? O pai. Tanto é que quando Deus, o anjo, revela a José, para que José desse o nome para Jesus, porque o homem é que dava o nome. No caso aqui, quem deu o nome para ele? A mãe. Provavelmente, também alguns estudiosos vão dizer que o pai morreu durante a gestação. Ou seja, a mulher engravida, durante a gestação alguma coisa acontece, o pai morre ou abandona, alguma coisa acontece aí, alguma dor emocional muito grande, que essa mulher tem dores durante a gestação, ao ponto de no parto também sentir uma dor tão absurda que ela coloca o nome do filho de dor. Quando a gente começa a ler e a se atentar a esses detalhes, não é? A gente vai ver assim que esse homem tinha tudo para ter uma vida amargurada. Esse homem tinha tudo para ter uma vida de infelicidade, uma vida de perversidade, porque quem sofre, ou quem tem uma marca muito forte na sua vida, ou se torna muitas vezes amargo, ou aquele que também começa a causar dor em outros. Já que meu nome é esse, que seja. Já que é esse o legado que eu recebi, que seja. Vou causar dor. No entanto, Jabes toma uma decisão na sua vida diferente. E aí o texto começa dizendo que Jabes foi o homem mais honrado da sua casa. Independentemente da história que veio sobre você, do legado que você recebeu da sua família, das dores pelas quais você já passou, das dores pelas quais você já causou, independentemente da sua história de sucesso ou de fracasso, de miséria, de dor, de sofrimento, Deus pode fazer de você a pessoa mais honrada da sua casa. Porque Deus muda a nossa história. Deus transforma quem a gente é, trazendo para perto dele. Esse homem, ele não vai por um caminho de miséria, de amargura, mas ele vai pelo caminho da oração. E a marca de Jabes não é a marca da dor. Talvez muitos aqui nem soubessem que Jabes significava dor. Quem aqui sabia que Jabes significava dor, antes de eu falar? Ok, pouquíssima gente. Muitos talvez nem lembrassem. Mas a marca desse homem não é dor, a marca desse homem é a oração. E a igreja cristã, de uma forma geral, seja ela evangélica, católica romana, ortodoxa, copta, se ela tem um princípio cristão, a oração, em algum momento, ela vai ser ensinada. A oração vai fazer parte da vida de um cristão, seja ele de qual denominação ou qual religião for dentro do próprio cristianismo. A oração, ela é algo que não pode ser apenas separado, algo fora, algo que eu sei demais, porque tem muita gente que sabe muito sobre oração, mas só falta uma coisa: orar. A oração, ela não é algo externo, fora, mas tem que refletir aquilo que já é da nossa própria vida, na família, no profissional, no físico e no virtual. Precisamos estar em oração. Essa é uma oração que vale a pena a gente estudar, e por isso nós vamos meditar nesse texto hoje de manhã e à noite. Nesta oração, agora de manhã e à noite. E nós vamos apontar alguns princípios. O pastor Bruce Wilkinson, ele escreveu um livro no ano de 2000, chamado A Oração de Jabes. Né? E se você conhece esse livro, releia. Se você não leu, vale a pena. E algumas coisas aqui eu extraí desse livro e vale a pena a gente se deter na oração de Jabes. Em primeiro lugar, nossa oração ela é direcionada a Deus e somente a Deus. Olha só o que diz o texto. Jabes orou ao Deus de Israel. Entenda aqui que pode parecer bobeira, mas entenda que nada na Bíblia está por acaso. Lembra disso? Cada nome desse que está ali não é por acaso, tem uma história.
E quando diz ali que Jabes orou ao Deus de Israel, é porque ele tinha uma certeza na sua cabeça que o Deus de Israel ouviria a sua oração, porque não é possível que a gente vá fazer uma oração a alguém, a um Deus que a gente acha que não vai responder. Se você está orando, orando, orando e acha que Deus não vai te atender, então para que a gente está orando? Jabes, ele está orando e ele sabe que Deus está ouvindo a sua oração. Quantas vezes, ou melhor, quantas certezas nós temos nessa vida? A ciência, ela precisa caminhar pelo lado da dúvida. A boa ciência, ela sempre vai questionar, ela sempre vai duvidar, ela sempre vai propor algo novo. É papel da ciência duvidar. Isso é fantástico, porque se não fosse isso, a gente não chegaria onde a gente chegou em tantas áreas, como na medicina, na robótica, na tecnologia de uma forma geral. Muito bom. Mas teologicamente, ou seja, na nossa fé, precisamos ter certeza. Jabes tinha uma certeza, Deus estava ouvindo a sua oração, e por isso ele ora ao Deus de Israel. Se nós não temos certeza de que Deus está ouvindo, alguma coisa está faltando. E aí a gente chama isso de fé. Fé é essa certeza de que Deus ouve a nossa oração. A gente pode até duvidar muitas vezes, porque nós somos humanos, passamos por momentos de dor, passamos por momentos difíceis, mas o próprio homem, que é a dor em pessoa, prefere crer, prefere colocar a sua fé em Deus, o Deus de Israel. Como ter certeza de que essa oração está sendo ouvida? A oração, muito mais do que o seu final, é o seu processo. A oração em si não é simplesmente eu orei e Deus me deu. Eu orei e Deus curou. Eu orei e Deus fez. Eu orei... Não é essa a ideia. A oração é muito mais o relacionamento. Por exemplo, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus precisava orar. Vamos ser bem sinceros aqui. Ele era o próprio Deus. Ele, no estalar de dedos, podia resolver qualquer coisa, curar qualquer um, tudo. Mas ele orava demais. Jesus orava o tempo todo. Por que ele orava direto falando com o Pai? Relacionamento. Oração não é simplesmente algo pragmático, né? Eu vou alcançar o objetivo com a oração. Não, eu vou no caminho com a oração. E o objetivo é Deus quem vai determinar. Nós oramos e Deus opera. Nós oramos ao Deus de Israel, assim como Jabes, o homem que era a dor em pessoa, que causaria dor, mas não, ele muda a realidade, ele fala, eu serei o homem mais nobre da minha casa. E ele trabalha por isso, ele zela por isso, porque isso não acontece do dia para a noite, isso não acontece por acaso. Jabes teve muitas coisas fáceis na sua vida, não teve não. Porque tem gente que fala assim, não, fulano conseguiu isso aí porque foi fácil para ele, teve oportunidade de estudar, teve oportunidade de trabalhar, teve oportunidade de fazer aquilo, a vida foi fácil para fulano, a minha vida é difícil. Você pode falar isso para Jabes? Pode não. Provavelmente órfão, o homem que matou a sua mãe, o homem que causava dor em todo mundo, com essa marca, esse peso, e mesmo assim ele vence e se torna o homem mais nobre da sua casa. Não há nenhuma realidade sobre a nossa vida que Deus não possa mudar. Deus pode transformar, Deus pode dar novo rumo, Ele pode fazer novas todas as coisas, diz a palavra de Deus. Jabes, ele sabia quem era o Deus de Israel. Lembra que ele vivia na época dos juízes, ainda quando muitos acreditavam em outros deuses. No meio daqueles montes de deuses que eram adorados, ele acreditava e adorava o único Deus de Israel. Essa era a certeza que o mantinha firme. E qual é a diferença de Israel para os demais povos? Qual é a diferença de Jabes para os seus irmãos, seus primos, seus vizinhos, sua família? Qual é a diferença de você para os outros 7 bilhões de pessoas nesse planeta? O relacionamento com Deus. Por isso que não tem como a gente medir a fé de ninguém. Eu não tenho como medir o tamanho da sua fé. Você não tem como medir o tamanho da minha fé. A gente não consegue medir nem o tamanho da nossa própria fé.
Mas o relacionamento com Deus, a oração, a quantidade, a intensidade, o tempo que a gente está conversando com Deus e orando e ouvindo a sua voz, isso determina a fé. A fé em um único Deus. Jabes, ele pôs a sua fé no Deus de Israel. Ele direcionou a sua oração ao Senhor da sua vida. Nós estamos confiando em Deus. Nós sabemos que Deus está conosco. Nós estamos orando, confiando que Deus está cuidando de tudo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o mesmo Deus de Jabes, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que operou ontem, que opera hoje e vai operar amanhã. É esse Deus a quem nós direcionamos a nossa oração. Então, quando formos orar, oremos ao Deus de Israel, ao único Deus. Senhor, ouve a minha oração. Segunda lição nessa oração é de que a oração ela é sempre recebida por Deus. Nós direcionamos para Deus, mas quando a gente manda uma carta, a gente não sabe se o remetente vai, aliás, se o destinatário vai receber. A gente é o remetente, a gente remete a carta, mas a gente não sabe se vai receber. A gente compra alguma coisa, a encomenda vai chegar, mas pode não chegar, pode extraviar. Como é que funciona isso? Mas só que na oração, Deus ele sempre recebe a oração. Isso aqui é muito interessante. Diz o texto bíblico: Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Algo muito importante que a gente precisa guardar é que nem sempre Deus vai dizer sim ou vai atender positivamente os nossos pedidos. Não há garantia de que eu vou orar pedindo a Deus uma coisa e Deus vai fazer exatamente aquilo. Não temos isso. A Bíblia nunca disse isso. O que nós temos a certeza é de que Deus acolhe as orações. E aqui está uma coisa muito importante. Os olhos do Senhor estão atentos o tempo todo em nós. Deus está sempre sensível a ouvir nossas orações. Ele se importa com a gente o tempo todo. Então, quando a gente está orando, talvez a gente não tenha a certeza de que Deus vai atender aquilo que eu estou pedindo. Senhor, eu quero uma camisa verde. E aí Deus vai dar a camisa verde. Não é isso. Mas Deus nunca permitirá que passemos vergonha. Deus não permitirá que passemos o frio. Deus estará conosco. Essa é a ideia da oração. É igual quando uma criança pede alguma coisa para o pai, está com fome. Pede o quê? Bala. Não é? Está com fome, quer bala. E aí o pai vai dizer assim: não, meu filho, você vai comer. Você vai comer comida. Você vai comer alguma coisa mais. Veja bem, a oração, a gente diante de Deus, nós somos como crianças. E a gente pede algumas coisas, às vezes, que são absurdas. Depois, quando a gente vai passando o tempo, vai amadurecendo algumas coisas, fala assim: como é que eu fui pedir aquilo para Deus? Imagina se Deus respondesse sim para tudo que a gente pede. Vocês já viram aquele filme O Todo-Poderoso? Né? E tem uma hora lá que o camarada, ele está lá no papel de Deus, ele responde sim para todo mundo. Dá uma confusão, o mundo para, entra um caos danado, porque ele diz sim para todo mundo. Deus, ele sabe o momento de dizer sim, o momento de dizer não. Ele sabe o momento de dizer: aguarda um pouquinho, espera um pouco. E é nesse momento que a gente vai desenvolvendo o relacionamento. Porque em casa, por exemplo, o tempo todo que a gente pede alguma coisa, a gente recebe exatamente o que a gente pede. É assim? Não é. Quem tem irmão aí? Já pediu alguma roupa emprestada, ou alguma coisa que era do irmão, algum relógio, alguma coisa? Qual é a primeira resposta que normalmente, né, um irmão dá para o outro? Não. E aí começa o processo do controle social. Né? O pessoal que estuda sociologia aí, ó, começa o processo, a gente começa a perceber que o não faz parte da vida. Quando eu apresento às crianças aqui um bebê, eu sempre falo, ó, equilíbrio, amor e disciplina. Porque dizer não é tão importante quanto dizer sim.
aprender a dizer não na hora certa, a dizer que isso não pode. Porque a gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas estão crescendo sem limite algum e há jovens que estão cada vez mais imaturos no mercado. Por quê? Porque nunca receberam não. O não é tanto prova de amor quanto sim, claro, no momento certo. Deus agora recebe as orações. Jabes, ele não teve qualquer dúvida da onisciência e da onipresença de Deus. Onisciência, Deus sabe de tudo. Jabes sabia que Deus sabia. Ele não tinha dúvida de que Deus estava presente em todos os lugares, porque naquele momento, período dos juízes, ainda não havia essa certeza teológica. Entenda isso. Jabes está à frente do seu tempo. Jabes está à frente do seu tempo. E ele está crendo ali, e ele, através da fé, concluiu que Deus estava ouvindo a sua oração, e ele simplesmente orou. Lá em 1 Pedro, muito tempo depois da vida de Jabes, 1 Pedro 3, versículo 12, a Bíblia diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Hoje, nós temos a certeza de que Deus está atento às nossas orações. Se você tem orado por alguma coisa, por alguém, por uma situação, e você não tem visto retorno, você não tem visto mudança, parece que nada está acontecendo, às vezes a gente pensa até em quê? Não adianta mais orar não vou orar mais sobre isso não, isso aí não vale a pena não, deixa isso para lá, Deus tem outra coisa, Deus tem coisa mais importante para resolver. Eu já ouvi isso. Tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo orando. Deus tem mais coisa importante. Não, Deus se importa com cada um de nós. Individualmente, nas nossas necessidades. Quando nós oramos ao Senhor, nosso Deus. E Ele recebe as nossas orações. Essa é a certeza que temos. A graça de Deus é algo tão fantástico aqui manifestada no Antigo Testamento, porque a gente às vezes acha que a graça de Deus é só lá no Novo Testamento. Mas se você fizer um estudo mais detalhado, você vai ver que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, a gente vai ter manifestações da graça de Deus o tempo todo. Entenda uma coisa, seja nos 40 anos que o povo ficou peregrinando no deserto, seja nos 70 anos que eles ficaram no cativeiro babilônico, seja nos 14 anos que Paulo estava aprendendo sobre o cristianismo, quem era o Cristo, seja no tempo que você tem de vida, seja na vida de Jabes, ou na sua ou na minha, esse é o tempo de nós recebermos de Deus a direção, porque nós entregamos a Ele a oração, e é Ele quem acolhe, e é Ele quem direciona. Para a gente poder analisar. A marca desse homem poderia ser autocomiseração, como a gente disse, sentir pena de si mesmo. Essa marca hoje é muito comum. A gente vive um tempo hoje onde muita gente tem a marca da autocomiseração. Tadinho de mim, eu sofro mais que todo mundo. Eu sou mais isso do que todo mundo, eu sou menos aquilo do que todo mundo. Ou para cima ou para baixo, a gente tem esse negócio. Jabes podia ter essa marca, mas ele teve? Ele renunciou a essa marca. Renuncie à autocomiseração da sua vida. Deus tem para você a nobreza, a liderança. Deus tem para você uma mensagem de esperança para esse mundo, de salvação. A outra questão é a perversidade. Ele poderia ser perverso, mas ele escolhe ter um relacionamento com Deus, e isso muda a sua vida. Deus está sempre atento. Jabes tinha tudo para dar errado na vida, mas Jabes, ele se torna o homem mais nobre da sua casa. Nessa manhã, eu queria que você pudesse refletir sobre esses 2 princípios. Primeiro, a quem nós estamos entregando as nossas orações, nossas expectativas, nossas esperanças? Porque tem muita gente boa colocando a sua esperança em si mesmo. Tem muita gente colocando a esperança em alguém que conhece. Tem muita gente colocando a esperança numa instituição. Muita gente colocando a esperança a quem nós colocamos a nossa esperança? Em Deus. Em segundo lugar, temos a certeza de que Deus está
recebendo as nossas orações. Nem sempre dizendo sim conforme a gente queria, mas recebendo e desenvolvendo relacionamento com a gente. Deus está atento, pode orar, pode colocar, ouse orar ao Senhor, e Ele estará contigo todos os dias. Feche seus olhos, por gentileza. Coloca mais uma vez a sua vida diante do Senhor. Logo mais, nós continuaremos meditando neste texto, com alguns outros princípios da vida de Jabes, ou da oração que Jabes fez. Mas nessa manhã, que nós possamos agora, em nome de Jesus, refletir sobre esses dois princípios. A quem temos entregue a nossa vida, nossa oração, nossa expectativa. E temos a certeza de que Deus está recebendo. A marca de Jabes estava pronta para ele, mas ele não aceita aquela marca, porque ele tem um relacionamento com Deus. Já colocaram alguma pecha, alguma marca sobre você, e você às vezes se sente preso. Talvez assim, não tem jeito, tá vendo? É o jeito de ser, eu nasci desse jeito, já era desse jeito, a coisa foi assim. Mas em nome de Jesus, Deus chama você hoje para ser o mais nobre da sua casa, para ter um relacionamento com Ele, para mudar, mas só muda quem reconhece. Em algum momento da história, Jabes precisou reconhecer: eu causo dor, mas eu não quero mais causar. Eu tenho um nome que é de dor, mas eu não quero mais ser assim. E ele coloca a sua esperança em Deus, e Deus atende a sua oração. Ó Deus, obrigado. Porque assim como na vida de Jabes, o Senhor age na nossa vida hoje. Sabemos, ó Deus, que há tantas coisas que envolvem a nossa vida, o legado que recebemos dos nossos pais, a forma como fomos criados, as influências que recebemos na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na escola, na igreja, na rua, no trabalho. São tantas coisas, ó Deus, que vão formando, forjando o nosso caráter, quem nós somos. Mas nós queremos que o Senhor nos defina, Pai. Nós colocamos diante de Ti as nossas dores, e se nós temos causado dor, entregamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, estende as nossas tendas, livra-nos dos males. Ó Deus, atenda a oração do Teu povo. Que tenhamos a plena certeza nessa manhã de que as orações que estamos fazendo estão sendo ouvidas, acolhidas e atendidas conforme a Tua vontade, não a nossa. Que a oração não seja um evento pragmático na nossa vida, mas que seja relacionamento. Prazeroso estar falando contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã tão especial que o Senhor faz para a gente. Continua, meu Deus, ouvindo nossas orações agora. Nesse momento de olhos fechados, eu queria que você fizesse uma oração silenciosa. Você e Deus. Jabes clamou ao Senhor por 3 coisas que nós vamos hoje à noite ver com mais detalhe. Coisas que incomodavam, coisas que apertavam o seu coração. O que hoje mais você precisa que Deus haja na sua vida? Agora, entregue essa oração ao Senhor. Fala com Deus, creia que Deus está te ouvindo agora.
em especial, ora pela sua vida. Tenta nesse momento não... Senhor, abençoa fulano, ciclão, minha vida. O que hoje eu preciso que o Senhor haja na minha vida? Para trazer bênção, cura, para fazer de mim alguém diferente, para mudar a minha história de vida, como o Senhor fez com Jabes. Coloca isso diante de Deus agora. Ó Senhor, aceita e acolha nossas orações, Pai. E que nós tenhamos esse hábito de nos relacionarmos contigo através da oração. Porque o Senhor atende. Deus atende. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique em pé no seu lugar nesse momento e cumprimenta aí a pessoa que está perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Coloca diante do Senhor aí a pessoa que está do seu lado, diz assim: olha, obrigado, Senhor, obrigado. Muito bom estar aqui na tua presença, Pai.